Olá, alunos! Então, novamente nós estamos reunidos para a nossa próxima aula de revisão. Essa é a terceira aula de revisão. Eu vou começar relembrando com vocês onde nós paramos na nossa última aula, né? Nós estávamos falando de sistema urinário ou sistema excretor. E aí vocês devem se lembrar que esse sistema é o responsável por eliminar as substâncias tóxicas que estão no nosso corpo, que nós produzimos. Então, são substâncias, por exemplo, provenientes das atividades que as nossas células realizam. E aí, aquelas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, ou, por exemplo, substâncias provenientes de algum remédio que nós tomamos, algum medicamento, aquilo que o nosso organismo não precisa mais, aquilo que não é mais necessário, cai na corrente sanguínea, né? Então, está lá no sangue. O sangue ele vai ser filtrado nos rins, produz então a urina, que são essas substâncias tóxicas diluídas em água, né? Lembrando que substâncias tóxicas não é só aquilo que a gente ingere que não precisamos, é também resultado das atividades que as nossas células realizam, dos processos metabólicos do nosso corpo. E aí a urina, ela fica armazenada dos rins, ela é conduzida até a bexiga, né? Se vocês estiverem lembrando bem, dos rins, ela é conduzida pelos ureteres até a bexiga urinária, onde ela fica armazenada e vai ser eliminada pela uretra lá no momento em que da micção, né? Quando formos urinar. Bom, e aí nós paramos lembrando para vocês que nós podemos realizar quando o médico nos solicita exame de urina, ou quando a gente urina e observa que a urina está muito escura ou está bem clarinha, isso pode ser um indício para nós que nós estamos bebendo pouca água ou que a quantidade de água que ingerimos ela está ok, né? Então, uma urina, olha só, muito escura, não tá legal, tem alguma coisa que nós precisamos corrigir, né? Talvez algum problema de saúde, alguma doença, e já essa urina mais clarinha está um pouco melhor. Bom, relembrando, né, onde nós paramos na nossa última aula, nós vamos entrar agora num outro sistema, o sistema endócrino. E aí eu vou pedir para vocês acompanharem na página 134. O sistema endócrino, ele é muito importante para o nosso corpo. É ele que, em conjunto com o sistema nervoso, que é o próximo que falaremos, né, ele é responsável por coordenar as funções do nosso organismo. Como é que ele realiza isso? O sistema endócrino, ele produz hormônios. Hormônios, né, como está aí no livro de vocês, está dizendo assim que o sistema endócrino é um dos responsáveis pela coordenação das funções do organismo, juntamente com o sistema nervoso. Estou lendo o primeiro parágrafo da página 134. Ele é formado por um conjunto de glândulas que produzem e lançam hormônios no sangue. Hormônios são substâncias que influenciam na atividade de vários órgãos. Então, são essas substâncias, esses hormônios, produzidos por várias glândulas, como dentre elas a hipófise, aqui na região encefálica, tireoide e paratireoide na região do pescoço, o timo, suprarrenais, bem pertinho aqui dos rins, né? As glândulas sexuais, são essas substâncias, os hormônios, que coordenam as funções do nosso corpo. É importante dizer, pessoal, quem é que vai produzir esse hormônio, essa secreção? Né? São as glândulas. Glândulas são os órgãos que produzem os hormônios, as secreções. E elas podem ser classificadas em endócrinas quando elas direcionam a secreção direto no sangue, ou exócrinas, quando direcionam sua secreção para o exterior do corpo ou de alguma outra cavidade. Né? Por exemplo, o suor. A glândula está produzindo e é direcionado, mandado, a gente transpira, né? Bom, então, só lembrando aqui que secreção, quando é direcionada ao sangue, com a função de sinalização,
né? A secreção que a glândula produz, quando ela tem a função de sinalizar algo, dizer para o nosso organismo, começa a fazer realizar determinada função, nós chamamos então essa secreção de hormônio. E aí, nós colocamos aqui para vocês algumas glândulas e os hormônios que elas produzem. Então, por exemplo, vocês que estão aí, final da infância, início da adolescência, um hormônio muito importante, né, é o hormônio do crescimento. Ele é produzido pela glândula hipófise, tá bem? Bom, esse hormônio, essa glândula hipófise, além do hormônio do crescimento, ela também vai produzir o leite materno, ela também produz a prolactina, que é um hormônio que regula a produção do leite materno que a mãe necessita lá durante a amamentação do seu bebê. Então, por exemplo, se a mãe, né, teve o parto, ela não está conseguindo muito bem produzir a quantidade, o leite ali para amamentar o seu filho. Existem, né, esses hormônios, eles podem ser produzidos sinteticamente na indústria farmacêutica e aí com orientação médica, a paciente, a mãe faz o uso desse hormônio ou de um outro medicamento que promove a produção, que fala para o corpo, manda, produz esse hormônio, e aí a produção desse hormônio vai sinalizar para o corpo, produz leite materno porque essa mãe precisa amamentar o seu filho, tá bem? É assim que vai funcionando a regulação das atividades do nosso corpo. A hipófise é uma glândula muito importante. Ela tem produção do hormônio do crescimento, prolactina, ocitocina. Ocitocina também é um hormônio importante para essa fase aí, né? Quando a mãe entra em trabalho de parto, ela estimula as contrações do útero ali para facilitar que o bebê nasça, quando, obviamente, ele nasce por um parto vaginal, que antigamente chamava-se parto natural. E também, né, hormônio antidiurético produzido que vai regular a perda de água, produzido também pela hipófise. Nós temos uma outra glândula muito importante, a tireoide. Muitas pessoas podem apresentar essa glândula ou trabalhando demais ou trabalhando de menos. E aí vai alterar, dificultar ou acelerar o metabolismo. Então, as pessoas falam, meu metabolismo é lento, meu metabolismo é muito acelerado, eu estou com a tireoide alterada. Enfim, essa glândula, a tireoide, agora eu já estou dizendo de outra glândula, retomando aqui o slide anterior, né? Então, a tireoide, ela produz o hormônio que regula a frequência cardíaca e também a frequência dos movimentos respiratórios. E durante a etapa do crescimento, a tireoide, ela participa na formação dos ossos. Uma outra glândula, as paratireoides, elas controlam a quantidade de cálcio no sangue, influenciando no funcionamento dos músculos e dos nervos. Bom, e aí também eu quero falar com vocês das glândulas suprarrenais. Bem aqui, né? Essa aqui são as glândulas suprarrenais. Ela produz um hormônio a adrenalina. Esse hormônio, ele é liberado nas respostas que o corpo dá em situações de estresse. Ou, por exemplo, de uma de um estresse muito grande. Então, por exemplo, a gente colocou essa imagem aqui, né? O pessoal tá lá em adrenalina pura, porque é um esporte muito radical. Tudo bem, pode ser legal, pode ser emocionante, mas o corpo está entendendo que uma situação dessa é uma situação impactante, uma situação de alerta, de perigo. Pensa, qualquer erro que esses paraquedistas cometerem, coloca a vida deles em jogo. Quer dizer, a vida deles já está em jogo, né? Pode ceifar a vida desse pessoal aqui. Então, a adrenalina, ela é uma resposta, assim, ela é liberada, esse hormônio, quando o corpo tem que reagir. Assim, aconteceu algo, tem que reagir. E esse hormônio, as glândulas, na verdade, elas atuam na regulação dos níveis de sódio, potássio e água do organismo. Bom,
Aí eu quero falar com vocês de diabetes. Bom, pessoal, essa é uma doença, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, é uma doença muito importante que acomete uma parte considerável da população brasileira. E aí, né, nós sabemos, já se tem literatura, as pesquisas, os médicos nos dizem que a diabetes ela pode ser tanto uma herança genética, então o meu pai tem, o meu avô tem, talvez eu possa ter. Mas ela também é uma doença que surge devido a alguns dos nossos hábitos alimentares ou de hábitos de vida, quando eles não estão quando não nos favorecem. Então, eu tenho uma alimentação muito errada, né? Não como nas horas certas, salto algumas refeições importantes. Quando eu vou comer, eu como muito alimento que é rico em gordura, rico em açúcar e pobre em outros nutrientes. Então, são alimentos muito provavelmente muito processados, muito industrializados, que trazem mais prejuízos do que benefícios para a saúde. Ele até pode matar a minha fome, mas não oferece os nutrientes que o meu corpo precisa. E se a gente pensar aqui, puxar pela memória, a gente vai lembrar que nutrientes, né, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais e a água, eles são importantes, são dos nutrientes, especialmente da glicose, que as nossas células utilizam para a produção de energia. Lembram-se do processo de respiração celular? A glicose que está presente na corrente sanguínea, na presença de oxigênio, né? Então, a glicose, ela entra para dentro da célula, lá dentro da célula ela vai lá na mitocôndria e junto com o oxigênio, né? Então, o sangue carrega, ele vai carregar, por isso que a gente fala carrear, né? Glicose e oxigênio. Aí, dentro das células, dentro da mitocôndria, o nosso corpo vai realizar um processo que nós chamamos de respiração celular. É nesse processo de respiração celular que a glicose que nós ingerimos lá dos alimentos, glicose é um tipo de carboidrato, um nutriente importante, ele é convertido, transformado em energia. E é essa energia que o nosso corpo precisa para realizar as funções que nós realizamos. Nós já falamos muito dela, né? Brincar, correr, andar, nadar, estudar, dormir, para tudo, para fazermos a digestão do alimento, assim, para tudo, para coordenar as atividades cerebrais, enfim, nós precisamos de energia no nosso corpo, certo? Então, pessoal, eu estou dando destaque para diabetes, não é porque ela é a única doença que pode acometer o sistema endócrino, muito pelo contrário, né? O nosso organismo como um todo, cada um dos nossos sistemas, né, eles se não estiverem, assim, várias doenças podem acometer o nosso sistema. E se tem alguma coisa de errado, pode nos trazer prejuízos importantes para a nossa saúde. Mas a diabetes, eu quero dar destaque para ela, porque hoje, né, alguns médicos dizem, pesquisas científicas nos dizem que muitos de nós, seres humanos, estamos adquirindo doenças que talvez nós não teríamos porque não temos bons hábitos de vida, não temos uma alimentação adequada. Porque a gente acha, vamos comer um negocinho ali, é só abrir um pacotinho, que delícia esse gulosema aqui, e deixamos de comer aquilo que realmente é importante para o nosso corpo, né? De almoçarmos, de jantarmos, de ingerirmos frutas, água ao longo do nosso dia. E exercício físico, então, a gente acha que é bobagem, né? Tenho que trabalhar, tenho que produzir e deixa a nossa saúde para lá. Bom, vamos aqui então, a diabetes ou o diabetes ainda não se tem muito um padrão, né? Dependendo de autores, fala a diabetes,
é uma doença, então, causada pela produção insuficiente ou pela má absorção da insulina. A insulina é esse hormônio que vai regular a glicose no sangue e que vai garantir a energia para o organismo. Então, a glicose, ela que foi absorvida lá pelo sistema, lá no sistema digestório, ela vai cai na corrente sanguínea. Aí o oxigênio, que foi inspirado também lá pelo sistema, lá na respiração, lembram-se das trocas gasosas, né? Eu inspiro ar, aí o sangue rico em gás carbônico, ele vai do coração para os pulmões. Lá nos pulmões ocorre a troca gasosa lá nos alvéolos. O sangue passa a ser oxigenado, então ele vai estar rico em oxigênio. Então, nós temos na corrente sanguínea glicose mais o oxigênio. E o sangue vai percorrer as células do nosso corpo. Então, em cada uma, né, na maioria das nossas células, em cada uma dessas células, entra lá glicose mais oxigênio, entra para dentro da célula. Na membrana, tem na célula como se fosse um receptor específico. A maioria das nossas células tem um receptor específico que pega aquela moléculazinha de insulina e pá, bota para dentro da célula. E aí nós já dissemos o porquê, né? Para produção de energia. Se o meu organismo não produz, o meu pâncreas não produz a quantidade suficiente de insulina que eu preciso, ou o meu organismo não absorve corretamente, a glicose que eu ingeri lá no almoço, por exemplo, nas refeições, o que vai acontecer? Fica nadando ali em meio à corrente sanguínea, provocando inflamação, algumas, né, ali ela está ali atrapalhando. O lugar da glicose não é na corrente sanguínea, o lugar da glicose é dentro das nossas células. E aí é isso que nós chamamos de aumento de glicemia. E é esse aumento da glicemia, é essa glicose que não conseguiu entrar para dentro da célula porque não tinha insulina ou não tinha quantidade suficiente, ou porque eu ingeri muita glicose, mais do que o meu corpo consegue metabolizar, colocar para dentro da célula. É esse aumento que pode ocasionar complicações importantes, cardíacas, complicações nas artérias. É por isso, nos olhos, nos rins, nos nervos, é por isso que pacientes diabéticos, eles podem sim ficarem cegos, podem ter, por exemplo, a perda de algum membro, porque o nervo lá do dedinho do pé necrosou, não recebeu oxigênio suficiente, e aí eu vou ter a perda daquele dedo, ou do membro, do pé ali, tá bem? Bom, por outro lado, também o pâncreas vai produzir um outro hormônio, o glucagon, que tem uma ação antagônica à insulina. Então, o glucagon é um outro hormônio, como eu já disse, produzido pelo pâncreas, que atua no controle dessa taxa de açúcar no sangue, né, diminuindo a glicemia do sangue. É importante dizer, então, que, vamos aqui, resumindo, a insulina faz com que o açúcar que está circulando no sangue entre nas células. Quando comemos muito, o pâncreas libera mais insulina e o nível de glicose no sangue volta ao normal. Então, eu comi muito, a glicose está lá em cima. Pensa num gráfico, né? Vocês estão começando a trabalhar gráfico em matemática, geografia, apareceu um gráfico aí falando de clima. Então, vamos pensar assim, acabei de almoçar, comi lá normal, arroz, feijão, uma carne, alguns legumes, né, a saladinha, de sobremesa uma fruta, até mesmo um doce, um chocolate. A glicose está lá em cima. Aí, o nosso corpo vai produzir, o pâncreas, a insulina para regular o nível de glicose. Por quê? A glicose está lá em cima porque se a gente medir e fizer um exame de sangue, tem muita glicose ali no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. Mas a insulina que o pâncreas produz
pega aquela glicose e coloca para dentro da célula, né, para realizar respiração celular. O glucagon, que é esse outro hormônio, ele atua quando a taxa de glicose no sangue cai. Então, este hormônio, ele vai promover, o nosso corpo é muito espertinho, ele tem uma reserva de energia, que nós chamamos de glicogênio, que fica presente, ali armazenada no fígado, ele vai transformar essa reserva, então eu estou muito tempo em jejum, sem comer. Eu preciso de energia, eu preciso de glicose para realizar a respiração celular, para realizar as funções do meu corpo. Aí o glucagon vem, quebra o glicogênio, oferecendo glicose para o processo de respiração celular das nossas células. Pessoal, compreendido então? Então agora nós vamos trabalhar o sistema nervoso. Sistema nervoso é o responsável por coordenar nossas ações e reações, por regular a maneira, a interação que nós temos e realizamos com o ambiente. Ele vai trabalhar em conjunto com o sistema endócrino para realizar as funções do nosso corpo. Olha aqui que é importante relembrar com vocês. Sistema nervoso pode ser dividido em nervoso central e nervoso periférico. Sistema nervoso central é o encéfalo, protegido pelos ossos aqui do crânio, e a medula espinhal, que é um cordão que está protegido pela coluna vertebral. Já o sistema nervoso periférico são os gânglios, que são essas ramificações aqui que saem, né, da medula, e os nervos, que são as ramificações dos neurônios. São esses nervos aqui que vão chegar lá nas terminações ali nos nossos músculos e fazer com que a gente realize as funções que nós precisamos realizar. Bom, neurônio, então, nós já falamos isso, é a principal célula do sistema nervoso. Neurônio, eles são especializados em receber e transmitir os estímulos. Esse, né, receber e transmitir estímulos são o impulso, né, o impulso nervoso. Nós já falamos sobre ele. Bom, como é que acontece então? O impulso nervoso, ele chega de um neurônio para o outro por aqui, ó. Os dendritos, que são essas ramificações aqui bem fininhas, recebem o impulso nervoso, ele passa pelo corpo celular aqui do neurônio e vai para o axônio, que é o prolongamento, né, aqui do neurônio, desculpa. O impulso nervoso vem andando tranquilo, contente ali, todo. Não, nós já trabalhamos isso. Ele vem saltando aqui, ó, pá, ó. Olha aqui, vou fazer de novo. Presta atenção aqui na seta, pessoal. O impulso nervoso passou aqui pelo corpo celular, ele vai saltando, ó. Pá, rapidão, né? Eu tô fazendo devagarzinho para vocês prestarem atenção. A bainha de mielina, que está mostrando aqui, é uma capa de proteção, vamos dizer assim, para esse axônio. O impulso nervoso, ela vai saltar aqui, ó, entre a bainha de mielina. Então, algumas doenças degenerativas, né, elas podem, por exemplo, a esclerose múltipla, é um problema que aconteceu, uma desmineralização aqui, uma degradação dessa bainha de mielina, que vai dificultar o impulso nervoso, né? E às vezes ele nem vai acontecer. Então, é importante. E aí, vamos aqui para o próximo. Então, o impulso nervoso veio passando aqui, certo? Na produção ali da bainha de mielina. Aí, ele chega no final lá do axônio. Como é que ele vai ser passado para o outro neurônio e vai continuar a dar prosseguimento aí na condução do impulso nervoso? Ele vai ser transmitido, esse espaço onde ele é transmitido, nós chamamos de sinapse. Muito importante, não podemos esquecer disso. Sinapse é aqui o espaço, o local onde ocorre, né, a transmissão do impulso nervoso de um neurônio para o outro. Na sinapse, nós temos a produção, então aqui, ó, nós temos a presença de neurotransmissor. O neurotransmissor é uma substância química, nós já falamos delas, né? Nós temos alguns exemplos aqui,
que atuam, que aceleram esse processo, a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro, como nós vemos aqui, do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. O neurotransmissor é um mecanismo como se fosse chave e fechadura, entende? Então, para cada neurotransmissor, eu tenho um espaço correto, um receptor correto. O neurotransmissor da dor, ele vai ser recebido pelo receptor da dor. Se eu tô com muita dor, uma enxaqueca, uma dor de cabeça tão grande, ou assim, uma dor, sabe, insuportável. A dor, nós precisamos lembrar que é um mecanismo do meu corpo dizer, olha, presta atenção, tem alguma coisa aqui que está errado que você precisa corrigir. Por isso que a gente sente dor, por isso que o impulso nervoso da dor, ele é importante, porque diz para o meu corpo, fique esperto, diz para mim, fique esperto que alguma coisa está acontecendo no seu corpo. Mas aí é uma dor de cabeça, eu estou estudando, né? E talvez eu tenha um problema de visão, não estou conseguindo, nós vamos falar disso agora mesmo. Eu não consigo enxergar muito bem o quadro, mas enfim, não estou entendendo isso. Aí, para sinalizar que alguma coisa tem de errado, o meu corpo manda essa resposta, porque eu estou forçando muito as vistas. Então, vai doer. Muito provavelmente aqui a cabeça, a testa, a região ali dos olhos. Aí, para parar essa dor, porque eu quero brincar, porque eu quero, sei lá, assistir televisão, ler um livro, eu tomo um analgésico, um medicamento para a dor. O que vai fazer? Suponhamos esse neurotransmissor aqui é o neurotransmissor da dor. Desse neurônio para esse próximo neurônio está sendo passado o impulso nervoso da dor. O receptor está aqui. Então, passou o impulso nervoso aqui, né, o neurotransmissor da dor, recebe aqui, é recebido pelo receptor, passa a mensagem de dor. Mas o analgésico, o medicamento, ele vem aqui, e aí, ó, isso está sendo falado até lá no livro de vocês, página 142, e depois também, quer ver? Vou até procurar aqui, está falando de analgésico e anestésico, página 142, e analgésico está dizendo, é mais para frente, lá no sistema muscular. Peraí que eu vou achar as páginas corretas. Vamos lá. É assim mesmo, viu? A gente vai procurando aí ao longo da nossa aula. Ó. Quer ver? Tinha marcado aqui, mas caiu o papelzinho e passou. Então, lá de analgésico. Está falando página 142 e depois página... em diante. Agora mesmo eu acho que falo para vocês ali lá quando está falando de sistema muscular. Mas aí, voltando aqui então ao exemplo, quando eu tomo um remédio, esse medicamento ele vai ou desconfigurar ou parar de produzir, bloquear a produção do neurotransmissor. Então, o impulso nervoso da dor não passa de um para o outro, ou passa muito mais devagar e eu sinto menos dor. Ou eu vou alterar a configuração do receptor. É produzido o neurotransmissor, mas não tem aonde ele se encaixar. O impulso nervoso é passado de um para o outro. Eu mudei a chave da minha casa, o segredo da fechadura. Vamos dizer assim, a chave que eu tenho, ela vai entrar, vai na fechadura, vai abrir a porta? Não. Se eu não tiver eu vou ficar de fora de casa, certo? É assim que funciona. A anestesia, por exemplo, vou até ler ali com vocês na página 142, algum espaço, um pouquinho ali, está escrito no box, Conexões, Ciência e Tecnologia. Está dizendo que os anestésicos, alguns tratamentos médicos só foram possíveis com a descoberta de processos que diminuem ou eliminam a dor. Os anestésicos, por exemplo, funcionam geralmente bloqueando a transmissão do impulso nervoso até o cérebro. Então, lá o meu cérebro, né, esse impulso nervoso da dor, ele não vai chegar no cérebro. Eu vou entender? Eu vou sentir dor? Não,
Mas eu vou corrigir aquilo de errado que está no meu corpo? Não. Por isso que nós não podemos tomar medicamento assim, sem prescrição médica, porque, ai, tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor no fígado, dor no estômago, vou tomar um analgésico, vou tomar um outro medicamento ali, estomacal, um antiácido, porque, nossa, é só almoçar, só eu comer, me dá uma azia, uma queimação, uma dor aqui na boca do estômago. Adulto tem muito disso, né? Vocês já devem ter escutado alguma coisa parecida. Aí eu tomo medicamento, tomo remédio para aliviar a dor. O que vai acontecer? Às vezes tem uma dor, uma queimação aqui no estômago, aqui na boca do estômago, como alguns dizem, para dizer para o meu corpo, presta atenção, você está comendo alguma coisa que te faz mal. Olha só, se você não parar, não mudar seus hábitos alimentares, você pode ter uma gastrite. Aliás, gastrite que já começou, uma úlcera. Então, vamos investigar. Por isso que não se deve tomar o remédio assim de qualquer maneira, porque você bloquear a dor, você interrompe a transmissão da mensagem que o seu corpo está te mandando para dizer: investigue, mude seus hábitos, procure um médico, tá bem? Pessoal, compreendido então isso que nós falamos? Muito importante, tá? Se tiver dúvida, coloque aí pra gente no chat, tragam para a sala de aula, né? Procurem, dê uma boa olhada aí no livro de vocês. E assim, a nossa intenção é trabalharmos da melhor forma, para que vocês, além de aprender, também aprender o conteúdo de ciências, para que vocês também adquiram gosto por entender, por compreender como é que o nosso organismo funciona, né? Isso é importante, é bom a gente saber, é interessante e, enfim, é dessa forma que nós queremos trabalhar. Bom, nós nos encontramos então para a nossa próxima aula de revisão. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.